Olá, meus amores! Estamos hoje aqui de volta, tá? Pra gente poder hoje ter uma aula relacionada à botânica, mais especificamente o estudo dos vegetais. Essa aula é uma aula totalmente direcionada aos alunos do nono ano, é uma aula revisional. Então corre lá, pega o teu material, pega o teu livro e vem acompanhar comigo essa aula. Eu sou a professora Dinaiane Lima, professora de Biologia da Escola Professor Antônio Leite. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero leve da vida pra te levar. Bom, eu já estou preparada. Vocês já estão preparados? Peguem lá o material e venham acompanhar comigo essa aula. Bom, a gente precisa imaginar que no nosso cotidiano a gente está cercado de plantas. E as plantas, elas são abundantes e necessárias para o nosso dia a dia. Agora, nesse período de quarentena, a gente consegue ter mais atenção nos benefícios que essas plantas têm para o nosso dia a dia. Eu sei que vocês aí vão estar se perguntando, professora, por que estudar planta? Por que a planta tem tudo isso? Pois é, a gente precisa entender como que a planta funciona e entender o fator energético que ela tem no nossa vida, no nosso cotidiano. Bom, as plantas, elas apresentam muitas diferenças, existem vários tipos de planta e elas estão classificadas, né, em grupos específicos, mas elas apresentam algumas coisas em comuns. Entre essas estruturas em comuns estão a raiz, o caule e a folha. Raiz, caule e folha são aquelas três estruturas comuns que estão presentes em todo tipo de planta, tá? Essas estruturas a gente vai chamar de órgãos vegetativos. Bom, vamos começar pela raiz, tá? A raiz, que é a parte importante da planta, é a parte que vai fazer a absorção, é a parte que vai fazer a fixação de substrato, fixação de sais minerais, é a parte que vai captar essa água, esses sais para poder levar para a folha poder fazer o processo de fotossíntese. Então essa raiz, que é de extrema importância para essa planta, ela vai estar dividida em zonas, tá? Essas zonas, elas são chamadas de zona suberosa, zona pilífera, zona lisa e zona meristemática. Eu tenho certeza, se você que é meu aluno, você deve estar se perguntando agora, professora, para que esses nomes? De fato, são nomes bem complicados de se gravar, mas são nomes que são essenciais para o nosso aprendizado. Então, bora lá saber a importância de cada uma dessas zonas para o crescimento e fortalecimento dessa raiz. A primeira zona, tá, que é identificada como zona suberosa, é uma zona de ramificação. Essa zona suberosa é a zona que fica rente ao subsolo, tá? É aquela zona que vai fazer ligação entre a parte que está embaixo da terra e a parte que está em cima da terra. A segunda zona, que a gente chama de zona pilífera, foi a zona que nós mais comentamos em sala de aula, tá? Então você vai lembrar disso agora. A zona pilífera é uma zona de absorção, ela tem pelos, tá? Ela tem pelos que a gente chama de pelos absorventes. Eles vão absorver o quê? Principalmente água, tá? Os compostos, água, sais minerais vão ser absorvidos por essa zona. E nós comentamos em sala de aula, professora, outra zona faz o processo de absorção? Principalmente, a zona que principalmente vai realizar a absorção de água é a zona pilífera. A próxima zona é conhecida como zona lisa. A zona lisa é uma zona de alongamento, tá? Onde as células que sofreram divisão celular começam a se alongar para poder dar para essa raiz o crescimento necessário para o desenvolvimento dessa planta. A última zona, não menos importante, é a zona meristemática. Nós falamos já em histologia vegetal que a zona meristemática ou meristema ele vai ser dividido em duas partes, que é o meristema primário e o meristema secundário, o que vai fazer nessa planta o crescimento tanto em altura quanto em largura desse vegetal. Ele vai abrigar a área da coifa. Essa área da coifa é uma área de divisão celular, é uma área de extrema importância para essa planta, porque vai gerar o quê? Vai gerar crescimento para ela. Então, essa área aqui da coifa é onde tem uma grande divisão celular. Então, novas células estão surgindo constantemente. Então, a coifa ela vai fazer essa área de proteção nessas células contra bactérias ou outros agentes que venham a prejudicar essa raiz. Então, essa areazinha, que é uma camadazinha que existe, é uma camada de proteção para essa raiz. Bom, as raízes elas vão estar divididas, tá? Da forma como elas estão dispostas. Então a raiz ela vai estar disposta como pivotante ou fasciculada. A raiz pivotante ela tem um eixo principal e tem várias outras ramificações, tá?
ela segue uma ramificação bem longa. Já a raiz, que é a fasciculada, ela não tem um eixo principal. Todas as raízes são do mesmo diâmetro, ou seja, são do mesmo tamanho. E aí, em sala de aula, eu comentei com vocês sobre o processo de erosão relacionado a esse tipo de raízes. Então, a erosão ela vai acontecer muito mais com os tipos de plantas que são plantas que apresentam raízes do tipo pivotante. Por quê? Porque ao retirar essa planta, você vai fazer um processo de erosão muito maior do que ao retirar uma planta com raiz do tipo fasciculada. Lembre-se disso no dia da prova, tá? Então, o processo de erosão, ele pode estar diretamente ligado ao tipo de raiz pivotante, porque ela vai deixar um processo erosivo muito maior do que o tipo de raiz fasciculada. A raiz também, ela vai estar dividida quanto ao habitat onde ela está inserida, né? Quanto ao ambiente em que ela está. Então, em relação a isso, a gente tem a raiz subterrânea, a raiz aquática e a raiz aérea, tá? A raiz subterrânea é aquela raiz que está disposta no solo, né? A aquática está na água e a aérea está em cima de outras árvores, geralmente realizando uma relação que a gente chama de epifitismo, tá? Esses são um tipo de raízes relacionado ao habitat. E aí eu vou colocar para vocês os tipos de raízes que nós trabalhamos em sala de aula, que é a raiz do tipo tuberosa. A raiz do tipo tuberosa é a raiz que tem uma reserva energética, tá? A gente consome esse tipo de raiz porque ela é muito nutritiva pra gente. A raiz estranguladora é aquela raiz que ela acaba se colocando a outra planta e ela acaba se fixando a essa planta, tá? Raiz estranguladora. A raiz pneumatófora, ela é bem característica, principalmente da nossa região, do bioma do mangue, porque o mangue é uma área onde tem pouco oxigênio, então essa raiz ela acaba que realizando trocas gasosas com o meio ambiente. Então, por isso que ela é chamada de raiz pneumatófora. Ela fica sobre o mangue, ou seja, você consegue perceber a ramificação dessa raiz em cima da área de manguezal. A outra raiz é a raiz suporte. Na verdade, quanto mais essa planta ela vai crescendo, vai aumentando, né, a dificuldade dessa planta ela se manter. Então, essa planta ela vai tendo raízes ao lateral dela para poder dar suporte para essa planta, para ela poder crescer, né, e chegar ao tamanho que é necessário. A gente viu outros tipos de raízes, mas esses são os tipos de raízes que vocês vão encontrar no livro de vocês. Então, dê uma analisada nisso, tá? Nesse conceito do livro de vocês, pra gente poder realizar uma boa prova. O caule é a área dessa planta que vai fazer a sustentação de alguns órgãos, como a folha, tá? E vai ligar as raízes às demais partes dessa planta. Vai mandar, né, seiva para as demais partes dessa planta, principalmente para as partes que estão muito necessitadas. A gente vai ter aqui uma divisão dos tipos de caules, tá? Nós vamos ter, eu dividi para vocês os caules que são tipo subterrâneos e os caules que são aéreos. Isso aí já tá no caderno de vocês, se vocês copiaram, tá tudo lá bonitinho no caderno de vocês, mas também tem no livro, tá? Então a gente tem o caule do tipo tubérculo. O caule do tipo tubérculo é aquele caule que armazena substância, tá? O caule do tipo bulbo também é um caule que acumula substância nutritiva, então a gente acaba consumindo esse tipo de caule. O caule do tipo rizoma, que foi um dos caules que a gente comentou muito em sala de aula, que é o caule que tem na bananeira, é um caule diferenciado porque ele cresce no sentido lateral, diferente da maioria dos outros caules, tá? Um caule do tipo de rizoma. Já os caules que são do tipo aéreos, a gente vai ter o caule do tipo tronco, que é um caule mais robusto, então a gente consegue visualizar ele muito maior e a gente acaba que utilizando muito esse caule do tipo tronco para fazer móveis, tá? O caule do tipo haste é um caule que geralmente é verde, ele é longo, tem uma extremidade muito longa e geralmente está presente em determinados tipos de planta, como a margarida, por exemplo, ela apresenta esse tipo de caule do tipo haste. Nós comentamos muito em sala de aula sobre esses dois caules bem aqui, o caule do tipo estipe e o caule do tipo como, tá? O caule do tipo estipe, ele é um caule do tipo cilíndrico, tá? Bem longo e ele possui uma flexibilidade. E ao longo
né, na parte superior, ele apresenta suas folhagens na área superior, que é o caule específico das palmeiras. E o caule do tipo colmo, ele também é um caule cilíndrico, mas ele apresenta uma diferença porque ele tem os nós e os entrenós, que é o caule do bambu, que foi o que nós comentamos em sala de aula, da importância desse bambu, principalmente para determinadas atividades. Ainda tem também os caules do tipo trepadores, que são um caule que nós fizemos um comentário, que são os caules das plantas, como por exemplo do maracujá. Ele apresenta esse tipo de caule e ele vai tendo um suporte, ele acaba que se enrolando em outras árvores ou em outro ambiente para poder ter esse suporte, o que a gente chama de caule do tipo trepadores, tá? Ele se enrola em um suporte para poder ir ganhando maior volume. Falando em relação a esses caules, é interessante que vocês também lembrem sobre a atividade econômica que muitas atividades indígenas realizam, como artesanato, fazendo uso desse caule no seu dia a dia e no seu cotidiano, fazendo cestos, fazendo vários outros tipos de artesanato, que faz com que essas etnias acabem passando adiante conhecimento, mas também são uma fonte de renda para muitas comunidades indígenas. Então é importante que vocês lembrem disso aqui, do uso desses caules para o artesanato. E falando de comunidade indígena, não é só para o artesanato, as casas, né, são utilizadas, palhas são utilizadas para promover essas casas, as canoas são utilizadas e também são feitas desses caules, então há toda uma riqueza de utilização para esses caules dessas comunidades indígenas. Então lembrem disso, nós já falamos em sala de aula. Já, amores, cansaram aí? Pois é, tá quase terminando, tá? A gente vai falar agora um pouquinho da folha, da estrutura dessa folha, tá? A folha, especificamente, é o local onde acontece a fotossíntese. Lembra de fotossíntese, lembra do processo de absorção de gás carbônico para eliminação do oxigênio, que é o oxigênio que a gente respira, né? Então, esse processo de fotossíntese, ele acontece especificamente da folha, mas ele não é o único processo que acontece nessa estrutura. Acontece, além do processo de fotossíntese, o processo também de transpiração dessa folha também vai acontecer, tá? Toda a transpiração que a planta utiliza, que a planta necessita, que a planta faz, vai começar a acontecer nessa folha. E aí, eu falei um pouquinho para vocês sobre a estrutura da folha, como que essa folha está dividida. Lembrem-se, tá? Isso é uma estrutura. Professora, para que eu preciso disso da minha vida? Toda vez que você for na casa da sua avó, que você vê as folhas, você vai saber se aquela folha ela é paralela, se ela é uma folha com nervuras, como é a estrutura daquela folha. Então você vai saber o que é caule, o que é pecíolo, o que é limbo, o que é folha, né? Normalmente. Então a estrutura dessa folha ela vai estar dividida, tá? Aonde a folha encaixa, tá? No caule, essa área de encaixe, bem aqui, ó, eu chamo de caule. Aqui é o caule dessa planta e encaixando no caule, eu vou ter a área de quê? De pecíolo, que é esse cabinho que faz a estrutura dessa folha. Eu tenho ramos aqui laterais que posteriormente vão dar origem a outras folhas, tá? Esses raminhos laterais eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de estípulas, tá? Esses raminhos laterais. E a estrutura comumente que a gente chama de folha, eu chamo de limbo, tá? Essa estrutura é a estrutura de uma folha, formada por limbo, pecíolo e estípulas. E todas essas três, tá, áreas estão encaixadas em um caule, que foi o que a gente viu anteriormente, tá? Pode ser um caule do tipo tronco, pode ser um caule do tipo colmo. Então essa folha, essas três estruturas vai estar localizada em um tipo de caule, tá bom? Bom, amores, finalizando, tá? As folhas, já chegando no finalzinho dessa aula, eu vou falar para vocês de uma estrutura muito importante que está presente nessa folha, que são os estômatos, tá? Lembre-se, a palavra é estômato, não é estômago, tá? Então lembre na hora de escrever na prova. Os estômatos, eles são encontrados principalmente nas folhas, tá? E eles são estruturas que vão possibilitar as trocas gasosas, né, nesse ambiente. Principalmente as trocas gasosas da planta
com o ambiente externo, tá? E também vão auxiliar no processo de fotossíntese e também no processo de respiração que essa planta vai estar realizando. É importante também ressaltar que, além disso, os estômatos também eles vão ficar abertos ou fechados, ou seja, essa planta ela vai pode até perder água por essa estrutura quando ele estiver aberto, e ela também pode captar. Os estômatos eles são responsáveis por um grande teor de captação de gás carbônico, tá? Então essa estrutura fica localizada na folha e ela auxilia no processo de fotossíntese e respiração desse vegetal. A gente finaliza por aqui essa aula de hoje. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês mandem mensagem se tiver ficado alguma parte que vocês precisem de orientação maior. Mas no mais, a prova de vocês ela está dentro deste conteúdo. Estudem, tá? Estudem bastante e até o nosso retorno.